É somente nesses eventos que a gente vai encontrando gente de geração em geração, né? Tem gente de tudo quanto é geração aqui que a gente vai vendo há muitos anos que nós não nos víamos e graças a Deus hoje a gente está encontrando. Eliakim foi muito mais velho que eu, é claro. É o pastor Samuel, o índio. Gente, é muito bom poder compartilhar da graça e da palavra de Deus. Ex-alunos, né? Sobreviveram às heresias, né? Estão aí crentes ainda, né? Então, Deus é bom, né? Deus é sempre bom, né? A gente sempre lembra dessas coisas assim com temor e tremor. Não posso colocar nesse negócio de Facebook quem foi meu ex-aluno, né? Meus filhos dizem assim: pai, ou alguém foi seu aluno ou foi seu professor. Então, é um negócio complicado. Irmãos, eu creio que muita coisa provavelmente o pastor Samuel já tenha dito ontem à noite, porque eu tenho que tratar de algumas questões muito rapidamente nesse assunto, que é um assunto vasto, extenso, mas muito atual, muito necessário a nós, que é essa questão da pós-modernidade enquanto tal. E é uma situação, deixa eu colocar um pouco de contexto para vocês entenderem de onde e de que lugar eu estou falando. Eu estou falando de uma realidade extra, não estou falando de uma realidade intra. Eu sou um sujeito que vivo hoje esta realidade cotidianamente. Eu sou professor universitário, eu ando mundo afora nos meios universitários e filosóficos, é onde Deus me colocou para eu poder testificar do amor dele e da graça de Deus. Não estou mais no meio teológico propriamente dito, não leciono mais em seminário. Hoje, apesar de ser a base e o fundamento de toda a minha conversa pelo mundo afora, já estive na Itália, na Espanha, na Inglaterra, em vários outros lugares, nesta área acadêmica e vendo o que tem ocorrido pelo mundo afora. Hoje eu sou professor também na Argentina, vendo a realidade da Argentina, no interior da Argentina, não na capital da Argentina, Buenos Aires, para que a gente possa começar a compreender o que está acontecendo nesse mundo, como esta realidade é uma realidade que nós como igreja, nós precisamos encarar isso como os servos fiéis de Jesus Cristo e entender o compromisso de fé que nós assumimos um dia, não só naquele dia que nós tomamos consciência, né, através da graça de Deus, que somos salvos através de Jesus Cristo, pela redenção de Deus, pelo amor de Deus, pela intervenção de Deus, pela misericórdia de Deus, pela ação de Deus na nossa vida, mas também um compromisso de ser sal e luz nesse mundo. Talvez seja esse ato que esteja ocorrendo em nossas vidas. Talvez a igreja, não falo a igreja agora no sentido mais amplo, não falo a questão da denominação, porque nós estamos num mundo muito como pervertido e corrupto, como diz as Escrituras, né? Onde a gente resplandece como luzeiro neste mundo. E é interessante que eu tenho percebido que a igreja está brigando por muitas coisas e talvez o Evangelho, a essencialidade do Evangelho esteja se diluindo no meio de tanta coisa ocorrendo. Eu quero ler com os irmãos um texto da Escritura. Para começar, nós vamos ler hoje dois textos em momentos diferentes. O primeiro deles é 1 aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2 tem 16 versos. Vamos ler os 16 versos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, para a gente pensar um pouco juntos. Obrigado, querido. Diz assim a Escritura: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória,
mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, é uma coisa extraordinária que nós não paramos para pensar, especialmente no mundo que nós denominamos de num período pós-moderno, que é uma coisa complexa. É que nós temos inteligência espiritual. Você já parou para pensar que você tem inteligência espiritual? Eu não vou entrar no mérito das linhas educacionais hoje. Uma das inteligências nas linhas educacionais, Howard Gardner, uma das inteligências é a inteligência espiritual. Em Colossenses capítulo 1, verso 9, diz que nós temos inteligência espiritual. Aqui está dizendo que nós temos a mente de Cristo, que nos é outorgada pelo Espírito Santo. Ter a mente de Cristo é pensar conforme a realidade, pensar conforme a perspectiva, pensar conforme as instruções, orientações e conduções do Espírito Santo. Quer dizer, nós temos um senhorio sobre a nossa mente, diferente daquilo que nós aprendemos, que a pessoa coloca essa distinção secularmente, isto é, dentro da secularidade, dentro da nossa escola, desse ensino que a gente tem todos os dias. Você está lá na instituição, os jovens aí estão entrando nas faculdades e universidades, vão começar a aprender coisas, vão começar a lidar com questões, vão começar a perceber que existem alguns conflitos que aparecem entre aquilo que eles aprenderam, especialmente dentro do conteúdo da igreja em casa, e com aquilo que é proposto pela sabedoria, vamos dizer assim, pela filosofia do mundo. Eu quero colocar algumas coisas para a gente poder pensar sobre isso. A ideia de pós-modernidade não é uma ideia concretizada, é uma coisa muito, muito complexa, porque alguns dizem que nós estamos na hipermodernidade, isso é uma modernidade aumentada. Outros dizem que nós estamos, como Zygmunt Bauman, diz que nós estamos numa modernidade líquida. Existe um novo pensador que substitui agora o Zygmunt Bauman, que é o Kim Han, um coreano, que estamos num mundo, numa sociedade do cansaço, e que essa sociedade perdeu o eros, isto é, a perspectiva de coexistência. Há muito que se discute sobre em que contexto nós estamos vivendo. E algumas características, não todos, eu vou passar assim muito rapidamente para a gente começar a entender algumas questões sobre essa perspectiva. Um dos primeiros característicos é que o sistema de verdade não passa por uma coisa concreta. Nós vemos as coisas, nós conseguimos entender as coisas, nós conseguimos perceber mais ou menos como é que esse mundo anda, mas nós não conseguimos enxergar estas coisas. A esse pessoal dá o nome de opacidade. O que é opacidade? Você sabe aquele negócio do papel manteiga, né, gente? Vocês já viram essa história do papel manteiga? Ou teatro de sombras? Você já viu o teatro de sombra? Ok. Tem um pessoalzinho que não conhece papel manteiga aqui, então tem que usar outros elementos. Isso é da nossa época, tá? Papel manteiga, tá bom? Vamos desculpando aí, né? Alguns exemplos, né? Então, o teatro de sombras, você vê aqueles negócios movimentando, mas você vê aquilo lá por detrás e não sabe, você vê uma sombra, você vê aquilo movimentando, sabe que existe alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é. A isso o pessoal dá o nome de opacidade. A gente vê os movimentos, é mais ou menos como aquele cego que Jesus começa a curar, e diz assim: o que você está vendo? Eu estou vendo gente, mas parece árvore. Vocês lembram desse texto?
que parece árvore, que estão aqui movimentando, até que ele chegue a enxergar plenamente, consiga distinguir realmente o que está se ocorrendo. Na pós-modernidade diz que nós temos um mundo opaco, isto é, nós percebemos as coisas, nós vemos os movimentos, mas nós não conseguimos nos identificar e não conseguimos saber o que realmente está acontecendo. Esse é o elemento, um dos elementos dessa pós-modernidade. Estão falando um monte de coisas, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue saber como é que essas coisas são, a gente não consegue identificar isso, um fala daqui, outro fala dali, cada um tem um tipo de ideia, e por isso as coisas são colocadas no plural e nunca no singular. Este é um outro elemento, as coisas são colocadas sempre no plural, você não tem verdade, você tem verdades, você não é um ser plural, mas não existem pluralismos. Você não tem ideia, por alguma ideia que você possa fixar ou concreta, você tem ideias, e essas coisas todas se multiplicam a nível do plural. Você não tem diversidade, você tem diversidades, e pensamentos são pensamentos cada vez mais extremos e diversos, de várias maneiras e de várias formas. E, portanto, este é um dos elementos com os quais nós estamos lidando, que é a questão da opacidade. A segunda coisa dentro desse conteúdo da pós-modernidade é o individualismo. O que é isso? Existe um filósofo chamado Emmanuel Mounier, e Mounier diz que o indivíduo é a traição da pessoa. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor na hora que eu falar um pouco da antropologia dentro do contexto da pós-modernidade. Nosso título aqui, o subtítulo diz desafios, né? Então está lá, eu estou colocando um pouco desses desafios que nós temos dentro desse conteúdo. Por que o indivíduo é a traição da pessoa? Aristóteles, há muito tempo atrás, disse que a última coisa que temos, o ser, pode ser um ser atomizado. O que é um ser atomizado? Que não divide mais. E o indivíduo é um ser indiviso, é um ser que não divide absolutamente nada com o outro, que não transmite absolutamente nada. É um ser adiabático. Puxa, gastei meu vocabulário todo, não falo mais, né? Só o pessoal da química que mais ou menos me entendeu. Mas vamos lá. Vocês todo dia usam um recipiente adiabático. O que é a sua garrafa de café? A sua garrafa de café, se ela for boa, ela é um recipiente adiabático. Isto é, não troca calor com o meio ambiente, não transmite, não troca calor. É isso, o indivíduo é isso. Eu moro em Brasília, é um lugar onde que as coisas aparecem muito claramente isso. Em Brasília, o pessoal passa por você, eles já olham para você, entram no mesmo elevador, vai para a mesma porta e diz assim, boa semana. Significa o seguinte, não é que ele está te desejando boa semana, por favor, não me encontre mais, né? Porque a ideia do elevador é aquela ideia sufocante, você está dentro de uma caixa com outras pessoas e você vai ter que, no mínimo, você vai ter que conversar com alguém, você vai ter que pactuar com alguém, você tem que falar pelo menos um bom dia, e o indivíduo, ele não quer pactuar nada. O indivíduo, ele é diferente do egoísta, porque o egoísta negocia com você, mas o indivíduo não negocia, o indivíduo te atropela, o indivíduo passa por cima de você, o indivíduo não tem sentimentos, o indivíduo não tem característico de valores. Quando nós falamos que nós temos uma sociedade sem valores, é porque essa sociedade está introjetada em relações individualistas. Isto é, que não conseguem colaborar, não conseguem elaborar, não conseguem se sustentar com bases numa relação saudável com o outro. Próximo inexiste. E quando o próximo inexiste, é difícil nós desenvolvermos qualquer relacionamento, e aí entra a base para a gente ver vários desmoronamentos nos relacionamentos sociais e nas nossas dimensões sociais. Então nós temos que dizer que dentro da pós-modernidade nós temos uma sociedade individualista, uma sociedade que não comunga. Observe que isso já começa a tocar nas nossas relações eclesiásticas, na nossa vida eclesial. E evidentemente a questão da eclesiologia é um assunto muito importante. Nós não temos tratado isso com a devida profundidade, eu acredito, porque nós precisamos retomar essa ideia de comunidade. O que é ser eclesia? Ekkaleo, né?
professor Joia, com toda licença e permissão, né? É que Calel somos chamados para fora, nós somos chamados a ser comunitários, nós somos chamados a ser comungantes, nós somos chamados a ser corpo, nós temos corporeidade em Cristo, a pactuar, a viver, a comungar, a participar da vida uns dos outros. Não é xeretar não, gente, é participar, viu? Participar da vida uns dos outros, né? Viver esta vida comum, viver este evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Esse chamado a sermos testemunhas vivas, oculares até mesmo, naquele auxílio mútuo, é o anti-individualismo, é a contradição do individualismo, esta realidade da igreja. A igreja é um impacto para esse mundo, porque bate de frente com a ideologia fixada do individualismo, do ser individualista. Esse é um outro aspecto. Existe mais um aspecto que eu comecei a falar do pluralismo. Existem os tribalistas fizeram algumas músicas. Essa questão do pluralismo dos tribalistas tem uma expressão deles, que assim, eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Vocês conhecem, né? Vocês, esses crentes mundanos, meu Deus. Então, pois é, isso mostra que as relações, elas são completamente assim, eu tenho que ter um relacionamento aberto com tudo e com todo mundo, tudo é aceitável, é uma contradição em termos, porque pluralismo é contra o individualismo, né? Se você aceita tudo, então você recebe tudo, então você não se fecha, mas ao mesmo tempo eu não quero tudo, eu quero atropelar esse tudo. É uma contradição em termos, mas isso existe. Vocês vão ver que a coisa é um negócio mais ou menos sem nexo, mas está neste mesmo conteúdo, está dentro desse sentido, está dentro desse conteúdo. Estando dentro desse conteúdo, existe um negócio que até dentro daquilo que é plural, existe um pluralismo plural, isto é, essa discussão sobre gênero, essa questão sobre etnia, essa discussão sobre várias perspectivas, o que é bom para mim, o que te faz feliz está ótimo. Vocês já viram essas frases que estão rolando aí nas redes sociais? Se aquilo te faz feliz, siga, né? E isso é engendrado também nos filminhos da Disney, né? Siga o seu coração, né? Nós somos crentes e sabemos, se seguir o nosso coração, sabe onde vai dar, né? Em que lugar a gente vai chegar. Lá, de acordo com Jeremias 17, a gente começa a saber como é que é o nosso coração, que é completamente mau, completamente corrupto. Vai seguir o seu coração em determinados momentos, nós vamos ver como é que a coisa vai ser. Então, irmãos, é plural, e daí vem o tal da diversidade. Mas diversidade é saudável, você ter o diverso, ter o contraditório, pensar diferente, ok. Mas a diversidade aí é uma aceitação à crítica, isso sem crítica alguma a qualquer coisa que te venha. Tudo aquilo que te vem, tudo é aceitável, tudo é bom, tudo é próprio, não existe nenhuma outra base, não existe nenhuma outra coisa que você não pode falar, né? Desde o proibido, é proibido proibir, né? Vamos lá, é proibido proibir. Você não pode falar não. E nós temos isso na nossa sociedade, especialmente na sociedade que vem chegando agora. Não vou nem falar da sociedade das quais nós viemos, né, para a gente não indicar nosso Jurassic Park, né? Mas a grande questão é que tudo tem que ser recebido e tudo tem que ser visto com bons olhos. Você não pode falar assim, eu não gosto disso, eu não acredito nisso, em nível de crença. Em nível de valores, você não pode dizer, eu não acredito nisso. Se você quiser saber, o pessoal fala assim, a sociedade, vamos dizer, a nossa crítica ao Brasil, nós somos um país, né? Lá no outro lado do mundo, lá no primeiro mundo não é assim. Olha, lamento te dizer que lá no primeiro, no terceiro, lá nos quintos do mundo é do mesmo jeito, gente. É do mesmo jeito. Você chega em Londres, tá? Entra em Londres, vamos falar de Londres, né? A cidade, aquela cidade, Londres, todo mundo, né? A primeira coisa que você vai encontrar não encontra inglês dentro de Londres. Se quiser achar inglês, você vai achar em outro lugar, mas em Londres você não acha. É uma cidade que tem de tudo. Quem é que te indica lugares nos aeroportos? Indianos. Quem são os taxistas? São o pessoal do Azerbaijão, o pessoal da África. Quem são as pessoas que estão no metrô? São gente de tudo quanto é parte do mundo.
Quem é que hoje... O prefeito de Londres é um muçulmano. Existe uma sociedade ocidental em Londres? Uma realidade ocidental em Londres? Todo mundo, ninguém pode falar essa questão contra alguma coisa. E a palavra fóbico aparece aí por causa da ideia do pluralismo, né? Você é o quê? Você é homofóbico, você é islamofóbico, né? Você é LGBTfóbico e assim por diante, tudo é fóbico, né? Nós vivemos a sociedade do medo, que é a palavra fobia, medo. Nós vivemos a sociedade que é gerenciada pelo medo. Nós vivemos a sociedade que comunica o medo. A pós-modernidade é a difusão do medo. Você tem medo de assumir as realidades próprias. Você tem medo de assumir a sua identidade. Você tem o politicamente correto, que você tem que falar as coisas assim pisando em ovos, para você não ofender o outro, porque você tem uma convicção, porque você tem um valor, porque você tem um princípio, porque você tem uma fé. Então você fica com medo de assumir determinadas coisas. E eu convivo com esse negócio todos os dias. Boa parte dos professores que nós encontramos, desde a rede pública até o ensino superior, hoje estão um número elevado, são pessoas homossexuais. São homossexuais que assumiram vários lugares. E quando você vai falar na nível de dignidade, de ética, de respeito, que às vezes você não concorda com determinadas atitudes, você vai ser colocado no fóbico. É uma sociedade contraditória porque ela quer uma homogeneidade. O que é o homo? É uma coisa só, mas quer a diversidade e quer a pluralidade. É um negócio assim, você já viu que é um trem de dar em doido? Né? Né? É assim, gente, é coisa complicada. É por isso que eu falo dessa complexidade no nível filosófico, evidentemente no nível filosófico. Por quê? Porque a igreja está lidando com isso. Está na nossa porta. Veja, não só, existem na China, existe a Bíblia do partido. Vocês sabem que existe a Bíblia do partido. Na China, a Bíblia tem trechos que foram colocados e deixados na Bíblia. Os cristãos, entre aspas, da China, só podem ler a Bíblia autorizada pelo governo chinês. E a Bíblia autorizada pelo governo chinês só diz aquilo que o partido quer que a Bíblia diga. É assim que funciona. Tem cristão na China? Tem. Tem cristão verdadeiro? Tem. Mas como é que é esse negócio para você ficar para falar para o pessoal e ter licença para ficar de porta aberta? Com a Bíblia do partido. Somente com a Bíblia do partido. Quer dizer, é único, é um pensamento único, é uma ideia única, é uma realidade única, é uma coisa ideologizada, é controlada pelo Estado. Entra a pós-modernidade, ela entra com essa ideia do Estado ser a mão, né, que controla tudo, né? Invertendo um processo do pensamento de Walter Benjamin, porque Walter Benjamin, apesar do pessoal, só quero colocar uma coisa aqui, abrir um parêntese, que Walter Benjamin, quando ele fala sobre a questão, essa questão, ele diz que todo mundo acredita que está com os controles da regra do jogo do tabuleiro de xadrez. Só que tem um sujeitinho que é tão feio, pequeno, anão, que ninguém dá bola para esse sujeito, e é que controla as cordas de cima. E você sabe quem que é esse sujeito, esse anãozinho feio, que todo mundo joga fora, que ninguém quer? É a teologia. Ninguém vive sem um elemento teológico em sua vida. Todos temos uma crença evidentemente relacionada. E dentro disso, eu sempre disse que todo ateu é ateu graças a Deus, né? É ateu graças a Deus. Por quê? Porque o combate à ideia de Deus é um combate sério. Vocês acham que é uma brincadeira esse negócio? É um combate sério. Isso é um projeto. A ideia de Deus é um projeto, mas ao mesmo tempo que as pessoas têm que discutir a ideia de Deus como ideia. As pessoas não creem em Deus. Ora, é uma coisa mais contraditória. Se uma coisa não existe, por que eu me ocupo tanto com a coisa que não existe? Por que isso incomoda tanto? Se uma coisa não existe, por que isso te incomoda tanto ao ponto de você escrever uma série de livros e livros e livros para provar que não existe? Então é algo, aí sim, entra na perspectiva filosófica, é algo que existe.
É por isso que eu digo que todo ateu é ateu graças a Deus, porque ele está lidando com a ideia que lhe incomoda, que toma conta do seu pensamento, da sua realidade. No Brasil, eu não acredito em ateísmo propriamente dito no Brasil. Nós temos um misticismo, uma mistureba de coisas, mas no Brasil não temos um gnosticismo, sei lá, alguma coisa assim, dentro desse fator. Mas nós não temos ateísmo propriamente dito aqui no Brasil. Não há. A gente não tem uma discussão do ponto de vista do ateísmo, não é? Outra coisa dentro disso é a fluidez. Eu vou começar de Sartre para depois a gente entrar no Zygmunt Bauman, da modernidade líquida dele. Sartre diz que a vida nos escapa. Ele já começava a falar isso, e Bauman toma um pouco dessa ontologia sartreana, dessa coisa do ser, né? Dessa ideia de ser, da gente ser. Ele disse que a vida escapa porque a vida é como uma gosma que escapa dentre os seus dedos. É uma coisa meio esquisita, meio nojenta, meio ruim, mas que a gente tenta segurar, mas ela sempre nos escapa. Isso veio na transcorrência do século XX, e Zygmunt Bauman vai olhar para as coisas dizendo a modernidade líquida, ou a pós-modernidade, ela é líquida porque existe uma certa densidade, mas nós nunca conseguimos segurar alguma coisa, sempre essa coisa também nos escapa. Há uma densidade, há alguma coisa que a gente percebe, mas quando a gente tenta se apropriar disso, o que ocorre? Ela passa entre os nossos dedos, e nós não temos, nada dura, nada permanece, nada se sustenta, nada vai em frente, a gente não segue adiante com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente se propõe, porque tudo passa. Vocês já perceberam como é que está a realidade da quantidade de trânsito que nós temos dentro do sistema religioso? Nada permanece. Os discursos religiosos são discursos muito vazios ultimamente, infelizmente. Aquelas pessoas que se dizem religiosas, e eu não quero nem citar as questões denominacionais, eu só quero dizer que o discurso religioso é um discurso vazio, é um discurso oco, e também um processo de reflexão sobre nós mesmos. Que tipo de proclamação, que tipo de comprometimento, que tipo de palavra nós estamos levando, seja aos nossos amigos, colegas, dentro dos ambientes que nós vivemos, onde nós convivemos. É interessante, olha gente, eu quero dizer uma coisa, uma testificação, que as pessoas estão ávidas, as pessoas estão com muita sede, as pessoas estão com muita fome, as pessoas estão perdidas. É aquilo exatamente que Jesus disse, são ovelhas, mas que não tem pastor. São pessoas que estão procurando algo sinceramente, é coisa sincera do coração delas. Não são pessoas que estão brigando à toa, as pessoas estão brigando consigo mesmas, estão brigando para se identificar, para se achar nesse mundo totalmente complexo e perdido, sem nenhuma substância, sem nada. E é interessante, eu estou lá, hoje eu estou no centro universitário, lá no Uniplano DF, eu leciono para o curso de letras e para o curso de pedagogia, as disciplinas de humanidades, língua inglesa e outras de língua latina, semiótica, etc. O que ocorre? De vez em sempre tem aquela galera de jovens assim em volta de você, querendo saber um pouco, porque eu deixo claro que a minha primeira formação é teologia. Tem gente que fala assim, teologia, não, mas eu deixo claro, minha primeira formação é teologia. Quando eu deixo claro que a minha primeira formação é teologia, junta vamos dizer assim, um bando de gente querendo saber o que é isso, o que significa isso. E eu abri então para conversa, uma vez por mês a gente tem o Teopapo, onde você pode ir lá e perguntar o que você quiser sobre a questão da teologia. Ontem mesmo eu estava de manhã num café, e a turminha reunida em volta, batendo papo, perguntando sobre a realidade, sobre igreja, sobre Deus, sobre identidade, sobre fatores. Jovens entre 17 e 18. E em Brasília o índice de suicídio é altíssimo. Eu estou lidando com alunos com angústia, com 16, 17, 18 anos, gente querendo se matar. A autoaniquilação está alta, porque as pessoas não conseguem se identificar. E é aí que a gente entra com essa perspectiva num mundo completamente opaco, sem sentido e sem realidade. É nesse desafio que nós estamos. É o desafio do Pentecostes, né, gente? Nós retomamos o desafio do Pentecostes, porque
me permitam então a falar um pouco que nós fizemos o trajeto inverso do Pentecoste. Nós estamos entrando demais e saindo de menos. Nós estamos vindo demais e criando mais ou menos um efeito Babel novamente. Estamos vamos dizer assim, nos templarizando, né? Demais e saindo de menos. O templo é ótimo, nos dá uma certa segurança, é bom para a comunidade, é bom para que nós nos encontremos, ok? É ótimo, isso ajuda na comunhão, isso ajuda em certa perspectiva, mas nós somos gente do Pentecostes, que foi enviado, e as pessoas precisam escutar essa voz indo, não essa voz vindo, né, para dentro, não é voz simplesmente que se centraliza em um só lugar, mas uma voz que proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos luz no mundo caído, no mundo em trevas, no mundo perdido, no mundo em busca, que tem necessidades e que a gente tem a resposta. E a gente precisa se comprometer com isso, irmãos, independentemente da sua idade. Eu não estou falando do seu conhecimento, eu estou falando do seu comprometimento com Cristo. E no lugar que Deus te colocar, você começa e já está comissionado e comissionada. É a velha história, nós somos o quê? Embaixadores de Cristo, nós somos representantes, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos os anunciadores do Evangelho da graça do Senhor Jesus. É jovem chegando e falando: olha, eu não vejo sentido algum para a minha vida, o que eu posso fazer? É uma menina que fica no meio de uma sala de aula, ela chega, senta num grupo que a gente faz de discussão e diz: professor, e assim ela já começa assim: professor, depois que eu abortei aconteceu isso. Ela já começa com esse discurso. E a gente senta e começa a bater. Como é que foi? Ela engravidou por causa de um joguinho que inocente que chama verdade ou consequência. Nesse joguinho de verdade ou consequência, cai lá para ter sexo com alguém, vai ter sexo com alguém, engravida. É isso que está rolando. Fora outras coisas. Eu estou colocando muito rapidamente, en passant, algumas questões que aparecem. E jovens que têm realmente uma tendência de autoaniquilação. Hoje o pessoal não usa mais a palavra suicídio, eles estão falando de autoaniquilação. Então o termo suicídio, ele ganha uma carga muito de indução, autoaniquilação, que volta para aquelas pessoas que têm tendências a se machucarem, a se matarem até mesmo, né? Temos discussões como a eutanásia, temos discussões sobre aborto, temos discussões sérias que estão diante de nós. A pergunta é se estamos preparados para enfrentar isso, como diz Pedro, e dar razão da nossa fé em cima desse negócio, diante desse mundo líquido, e que a vida não vale nada. Sinceramente, a vida não tem dignidade alguma. A vida é uma coisa entre outras coisas no meio disso tudo, está no pacote, de acordo com isso. É por isso que a gente está diante de uma sociedade autofágica, que está se comendo de dentro para fora. Estamos nos autodeglutindo, quer dizer, nós estamos nos engolindo a nós mesmos, nós estamos sendo levados a uma certa destruição, uma autodestruição. Apertamos o botão de autodestruição, e ao apertarmos o botão de autodestruição, nós chegamos a um determinado ponto em que a coisa não está simples. Meus irmãos, nós constituímos várias denominações. Eu não sei o que está ocorrendo. É denominação demais, é muita coisa. O religioso está um negócio assim, vou falar está um negócio, parece que cada minuto surge uma denominação ali na esquina. E vocês sabem o que é isso? Isso é tudo em nome do Espírito Santo. E o pior é isso. Deus me falou que eu tinha que sair, Deus me falou que eu tinha que dividir, Deus me mostrou que eu tinha que fazer isso. Toda a história da humanidade foi assim: quando alguém queria fazer qualquer coisa, colocava Deus como justificador de qualquer ato da nossa carnalidade, da nossa incredulidade, da nossa infidelidade. Olha, vamos tirar esta questão de foco. Deus tem agido, tem colocado, tem tratado, tem mexido, evidentemente. Essa história está sob controle, gente. Olha, não é um carro descendo na banguela, a gente dentro dele e trocando a roda na descida. Não é assim que está acontecendo, não creia nisso. Isso é uma ilusão.
Deus está no controle e no domínio da história. Deus domina sobre todas as coisas. Tudo é dele. A história tem um propósito, tem uma finalidade última. Existe escatologia, existe um fim para todas as coisas. Existe, certamente, nós cremos em Cristo. E Cristo já tinha dito que nós passaríamos por essas lutas, por essas dificuldades, por esse desprezo, por essas realidades que nós estamos vivendo. Não se assuste com isso. É isso que Jesus diz. Não se assuste com isso, porque a redenção está próxima, né? É isso que Jesus diz. Agora, temos essa luta firme. Nós estamos, então, entrando num processo de diluição interna em nível de sociedade. Além disso, vivemos na superficialidade. Uma vez eu fiz uma enquete mesmo, dentro de uma igreja, e perguntei assim: quem é Jesus? Dentro da igreja que mais ou menos parecia que sabia alguma coisa sobre Cristo. Vocês não acreditam o tipo de resposta que eu ouvi. É a mesma coisa que perguntei sobre Páscoa. E surgiu resposta, como diz a moçada, do tipo assim. Tipo assim. Não, foi porque na Segunda Guerra Mundial os judeus tinham que esconder alguma coisa, então surgiu aquele elemento ali para poder esconder uns ovos, uma coisa assim. Isso dentro de igreja. Porque na Segunda Guerra Mundial, falei assim: o que isso tem a ver com as causas, filho? Eu não estou querendo entender. Né? E se a gente fizer comumente essa pergunta: quem é Jesus? O que você sabe sobre Cristo? O que é o Evangelho? Essas perguntas básicas, nós vamos nos assustar, porque as pessoas estão assim, ouvem alguma coisa, repetem aquela coisa, mas nunca se aprofundam. Nós estamos como C.S. Lewis diz lá na Cartas do Coisa Ruim, né? Cartas do Coisa Ruim diz isso. O que o capeta mor diz para o capeta aprendiz? Diz assim: deixa que esse pessoal, né, ore, cante, louve, ouça de tudo, mas nunca se aprofunda em nada. Esta é a questão, essa estratégia. É a estratégia do rápido, do superficial, de consumo, na verdade, esse consumismo, esse self-service espiritual. Saio daqui, saio alegrinho, foi ótimo, foi bacana, né? Foi tudo bom, mas eu não sei o que eu faço com isso e, portanto, vou vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido, se Deus não existisse, etc. Vou simplesmente consumindo idas e vindas religiosas dentro de templos e consumindo cultos. E quem vai pregar, né? Eu me lembro daquela história de muito tempo atrás. Não sei se foi o Aníbal Pereira dos Reis, um desses grandes da antiguidade. O sujeito chegou esbaforido na igreja e disse assim: quem é que vai pregar? Ele falou: um servo de Deus. Não, mas eu quero saber quem vai pregar. Ele disse: um servo de Deus. Tanto ele respondeu: um servo de Deus, assim: um servo de Deus eu não quero não, eu quero Aníbal. Então as pessoas vão mais pelo alguns chamarizes, né? Algumas iscas espirituais. E é isso que ocorre dentro do conteúdo da pós-modernidade. Isso que ocorre dentro desse sentido. As pessoas jogam iscas, jogam espiritualismos, tudo muito místico, tudo muito, sabe, aquele negócio todo. O pessoal acredita em você, e você acredita nele, acredita nas coisas que todo mundo acredita. Eu sento com meus colegas e colegas professores, não, porque meu negócio aqui é que eu tenho que me benzer, tenho que fazer um saravá, não sei das quantas. Eu falei: minha filha, faz isso não, pelo amor de Deus, tá. Vamos lá. E assim, por quê? Porque qualquer coisa que acontece, você fazendo algum ritual mágico, você resolve o seu problema. E nós estamos acreditando que só por conta de você já viu dentro do meio evangélico, né? Do evangélico no sentido amplo, tá assim: esse aqui foi forte. Já ouviu essa expressão? Essa oração é forte. Já ouviu esse negócio? Nós estamos vivendo isso, né? Essa coisa de oração forte, de pastor poderoso. Esse negócio de pastor poderoso, sempre lembro de uma dessas apresentações, me parece que foi do Benny Hinn, foi em Belo Horizonte, há muito tempo atrás. O sujeito anunciou desse jeito: olha só, lá vem ele, o grande, o maravilhoso, o sensacional, o canhão de Jesus. E entra o cara com o paletó, né? Vá! Mas, gente, é engraçado, mas é real, né? É real, né? Desde Toronto o negócio ficou desse jeito.
né? O pessoal vai ficando muito Toronto, né? Crise do riso e outras coisas mais. Encontrei gente falando que entrava na igreja, ficava cheio do Espírito, que vinha dando cambalhota até a frente, assim, pá, 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 né? Cada coisa que a gente vai encontrando. Por quê? Porque as pessoas nunca se aprofundam na realidade, na comunhão, na perspectiva de Deus. Deus é para ser levado a sério e nunca superficialmente. Porque nós temos um relacionamento vivo com Deus e um relacionamento pessoal com Deus. Em relação a Deus, nós necessitamos a intimidade e não simplesmente conhecimento sobre Deus. Esta questão é da intimidade com Deus. Na pós-modernidade diz, qualquer coisa basta, qualquer malabarismo que você faz, qualquer pirotecnia espiritual que você faça, está tudo certo. Não está certo não, irmãos, está certo não. Porque isso é o anti-evangelho, é contradição da fé, é a negação de Jesus Cristo, né? Então nós estamos diante disso. Gente, vai me dando os toques aí, porque eu vou falando assim, eu não sei quando é que eu vou parar, que isso aqui é coisa demais, tá? Me ajuda aí. Vamos lá. Fala, falta 5 minutos. Eu falo assim, então para agora que não vai dar, né? Então tá bom. Tá. Outra questão, dentro dessa perspectiva, do ponto de vista, aí a questão da antropologia. O ser humano, os seres humanos, perderam a sua imagem. Toda a pessoa humana foi coisificada, isto é, a sacralidade da vida foi perdida e o ser humano não tem mais imago. Por quê? Por 3 coisas fundamentais. Vocês já ouviram a primeira expressão, já disse, indivíduo, o sujeito e eu. Já viram essas expressões, o eu, o sujeito, o ator social, essas coisas. Isso tudo é um projeto de coisificação. Porque nós somos pessoas e nós não somos sujeitos, porque nós não estamos sujeitos às realidades, passamos por elas, mas não estamos sujeitos. Porque o termo sujeito é um termo que vem, um termo latino que vem que você colocar subiectos, debaixo de uma ação, de alguém ou de controle do outro. Nesse sentido, você pode ser, na gramática, o sujeito é o sujeito do verbo, sim, mas ele está sujeito ao verbo. Está sujeito ao verbo. Então nós acreditamos que nós somos sujeitos da nossa história. Então quer dizer, nós somos debaixo do conteúdo da história. Outra coisa, né, é o eu, esse ego, eu. Depois de Freud, nós acreditamos que nós temos que lidar com essa questão, mas o eu, né, eu aqui, o eu, né, essa coisa que me controla, que é interna, que aí tem outras divisões, o super-eu, né, o id. Pelo menos ele colocou que existem algumas coisas ruins dentro de nós, mas de alguma maneira esse eu é uma centralidade, isso é, você tira Deus do centro e você se torna o centro. Por isso vem o termo egoísta. Egoísta é aquele que se torna o centro de todas as outras coisas, né? Certo? Então, se você tem um ego, não só um ego inflado, 10 minutos, tá bom. Então, se você tem um ego inflado, você então é um egoísta, aqui você quer ser o centro de todas as coisas. O indivíduo, nós já vimos, que é o ser indivíduo, que não partilha absolutamente nada, não troca afetividade, nem calor com ninguém. E a pessoa? A pessoa tem face. Só o cristianismo, gente, eu vou fazer uma afirmação aqui categórica. Na pós-modernidade não dá para você categorizar, mas eu não sou pós-moderno, pode carimbar moderno, então eu faço a afirmação que eu quiser. Só o cristianismo trouxe a ideia de pessoa por causa do relacionamento com a Trindade. Platão falava de pessoa, falava não. Platão falava de pessoas, pessoa para Platão é só o rico, aquele que era o dono do pedaço. Os outros não eram nada. Em nenhuma filosofia, seja ou ideia religiosa, o budismo, o shintoísmo, seja de todas essas outras ideias, são energias, são forças, são poderes, são ideias, são valores, não existe a ideia, o fundamento, a relação de pessoa. O cristianismo é que trouxe para o Ocidente a ideia de pessoa. Por quê? Porque essa pessoa é o ser que se faz face, personária soa uma voz, tem voz própria, é distinta, tem distintividade dos outros ao seu redor e tem o reflexo de Deus em si mesmo, que é a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. E a relação da Trindade? 2 elementozinhos, né? A hipóstasis, que é o termo que é utilizado para a tradução de pessoa, hipóstase ou hipostases, como as pessoas querem, né?
E a pericorese, o que é isso? Hipóstase é aquela relação da pessoa, pessoal, entre as outras pessoas. E a pericorese é saber que o outro em minha volta, perikoros, o meu vizinho, vamos dizer assim, aquele que está à volta de mim, né, que está aqui ao meu entorno, faz sentido e coexiste comigo. E nisso vem para a nossa identidade. Diante da pós-modernidade, quem é que fala sobre pessoa? A igreja. Nós somos resgatados na pessoa de Cristo. Nós somos amados pessoalmente. Nós refletimos o que? A pessoa de Deus, na imagem e semelhança de Deus. Nós temos representatividade. A nossa vida é permeada pelo Espírito de Deus, correto? E portanto essa vida é sagrada. Quando essa vida não é sagrada, e ela pode ser mais do que sagrada, ela pode ser consagrada, né? Pode ser uma vida totalmente dedicada. Essa vida, ela vale, e qualquer coisa que incida contra a vida, contra os valores, contra os princípios, contra esta pessoa, é incidir contra o próprio Deus. Não é isso que diz lá na 1 de João? Se eu não amo a meu irmão a quem vejo, não posso amar a Deus a quem eu não vejo. O que diz lá na 1 de João mais? Que Caim era o quê? Do diabo, e por isso ele fez o quê? Assassinou ao seu irmão. Esta é uma questão que precisa ficar clara a nós. Nós temos uma identidade. Essa identidade qual é, irmãos? Somos imagem, semelhança de Deus, e precisamos ter isso muito firme, por causa da nossa vida em Cristo. Paulo vai dizer isso de duas maneiras, né? Em Gálatas ele diz assim: se eu quisesse agradar aos homens, eu faria o quê? Não seria servo de Cristo. Então não dá para ser politicamente correto, ok? Não dá para viver a vida do politicamente correto. Não dá para entrar de cabeça na pós-modernidade. A gente precisa compreender que o que esse mundo diz, né? Como diz um amigo meu, fala assim: o mundo jazz no maligno, né? Jazz, né? Jazz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. E mundo, gente, nós precisamos saber que é inimigo, a amizade do mundo com o mundo, não falando de pessoas, tá? Falando com um sistema de valores, é inimizade contra Deus. E Paulo vai chegar a essa conclusão muito fortemente, dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, é uma confissão de fé absoluta, de que eu tenho essa convicção e tenho esse preço, e pagar esse preço neste sentido. Eu tenho que refletir isso diante do mundo. Eu tenho que falar isso às pessoas. Eu tenho que proclamar esta virtude de Deus em mim. Gente, não tenha medo de abrir a sua boca e falar para o seu amigo, para a sua amiga, né? Faz igual o sujeitinho do chapeuzinho sentado do lado do advogado na igreja. Pastor pregando lá, falando para o sujeito, pregando, aí ele cutucando o advogado: recebe Jesus. Recebe Jesus? Não. E virou para ele: então vai para o inferno. Aí o sujeito saiu lá pisando duro, o pastor botou a mão na cabeça e falou assim: que sujeito, custei para ver esse homem aqui dentro desse templo, dessa igreja. E foi embora. No outro dia, o advogado volta ao gabinete pastoral. Ele disse: o senhor voltou, foi alguma palavra que eu disse? Não, aquele senhorzinho que estava sentado do meu lado disse: vai para o inferno. Eu fui para casa, meu sapato foi rangendo: vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Então, gente, estou dizendo isso, que a gente não precisa ter medo, porque o amor, evidentemente, de acordo com as Escrituras, lança fora o medo. É por isso que nós somos a antítese, vou usar esse um termo filosófico, nós somos a antítese da sociedade fóbica. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de equilíbrio. Moderação, equilíbrio. Nós temos que saber entrar, temos que saber sair, mas temos que sair com firmeza e dignidade de quem nós conhecemos, e professar a Cristo, um evangelho da redenção, um evangelho do reino de Deus.
Não é o evangelho da minha convicção ou talvez da minha denominação. Às vezes a gente prega mais a denominação do que o evangelho, mas o evangelho do reino de Deus, do reino dos céus. E qual é o querigma, qual é a proclamação, gente? Qual é a proclamação? Arrependei-vos. Esta é a proclamação. Veja João Batista: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Veja a proclamação de Jesus: arrependei-vos porque o reino dos céus já está entre vós. É arrependei-vos. Não dá para falar que está tudo certo, não dá para dizer que está tudo jóia, não dá para pactuar com plural, não dá para simplesmente ser diverso, não dá simplesmente para ter uma alteridade assim tão ampla. Nós precisamos entender que o evangelho é o evangelho do reino, e esse evangelho do reino requer mudança, metanoia, mudança de mente, porque nós não assimilamos as coisas do conteúdo desse mundo, nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos inteligência espiritual, nós temos tudo para impactar esse mundo, mas tem preço. Você tem que se render a Cristo e ser de Cristo. Está convicto disso? Não pode dizer assim, esse Jesus, né, que Elimas o mágico, é em nome de Jesus que Paulo prega. Não dá para fazer isso, né? Senão o capeta pula em cima de você e já era, né? Então, é em nome de Jesus que Paulo prega, não dá, né? É em nome de Jesus que alguém fala, não dá para ser assim. Você tem que ter este evangelho e este reino. É assim que nós enfrentamos as realidades e os pensamentos diversos. Por quê? Porque o Espírito de Deus começa a testificar com o nosso espírito e nos mostrar se aquilo procede ou não de Deus, e como até mesmo utilizar das próprias armas que ocorrem neste mundo contra mesmo as suas próprias ideias. Paulo no Areópago, né? Paulo em vários lugares, utilizando, ele diz que não é sabedoria humana, mas aquele que procede de Deus. Eu tinha só 2 páginas para falar, eu não falei nem a metade delas, tá bom, irmãos? Tá? Não dá, ok? Bom, gente, espero que é um preâmbulo só, isso foi só uma pequena conversa, um pequeno preâmbulo sobre as coisas. Se quisermos conversar depois, vamos ter outro momento que eu vou falar sobre a questão da igreja, mas aí do ponto de vista mais teológico, sobre essa questão da perspectiva teológica da igreja diante desse mundo da pós-modernidade, ok? Obrigado, Deus abençoe a todos. Amém.